Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando por que estou nessa relação. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Dinarte Lima, psicólogo com foco em relacionamentos e autoestima e hoje eu estou aqui para te ajudar com esse tema, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando para a gente conversar um pouquinho sobre os motivos que nos fazem permanecer em um relacionamento. Se eles fazem realmente sentido ou se não, se a gente está criando alguns motivos que não deveriam ser criados para nos manter em um relacionamento, né? Hoje a gente vai falar sobre permanência em relacionamento, alguns pontos cruciais, né, para a gente conseguir entender essa temática e a gente vai passar por isso hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, eu não sei como é que tem aqui. Aqui tem Melo, mas eu não sei se seu nome é esse, tá? Oi Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Vamos papear hoje sobre relacionamento. Tem gente que me procura e diz assim: Dinarte, eu queria ajuda para o meu relacionamento, mas eu não sei o porquê exatamente. Ah, Thaís, muito bem, Thaís. Seja bem-vinda. E aí muita gente diz, eu não sei por que exatamente eu estou num relacionamento, né? Eu não sei mais o que me faz permanecer nessa relação. E hoje a gente vai falar sobre alguns dos principais motivos que as pessoas permanecem em um relacionamento, né? Em um relacionamento ruim. E quais são os principais motivos também que elas deveriam permanecer. Não por esses ruins, né? Por esse relacionamento ruim, mas por os motivos certos, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Sandra, Amanda. Então a gente vai começando, tá? Essa live não vai ficar gravada, então fica comigo, fica até o fim pra gente poder bater um papo legal, aprender um pouquinho mais sobre relacionamento, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é a gente saber a resposta para essa pergunta, né? Eu sei que não é uma pergunta muito simples, mas eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta e refletir sobre isso. Por que eu estou na minha relação? O que faz eu permanecer no meu relacionamento? Vocês acham que vocês já têm essa resposta? Tem muitas pessoas que não têm ainda e ficam perdidas. E algumas têm alguns motivos específicos que a gente vai tentar entender se são realmente motivos para que você permaneça nesse relacionamento, tá bom? Existe um ciclo que a gente chama de ciclo de uma relação saudável. O que seria o ciclo de uma relação saudável? Seria o começo, o meio e o fim, ou a continuidade, né, desse meio, em que nós estamos dentro de um relacionamento e a gente sabe que começou ali bem, e tá caminhando bem, e eu tô conseguindo entender que aquilo tá produzindo saúde pra mim. Eu queria saber, muito bem, Sandra, então é hoje, tá? A gente vai pensar sobre isso. O ciclo de uma boa relação começa assim. Primeiro ponto, eu encontro alguém. É bem óbvio, né? Você precisa encontrar uma pessoa para que você consiga iniciar um relacionamento. Então, esse é o principal ponto. Eu encontro alguém. O segundo ponto é, eu reconheço nele ou nela características que me encantam. Ou seja, não basta simplesmente eu encontrar uma pessoa. Essa pessoa, ela tem que me encantar. Eu tenho que achar algo belo nela. E que eu não estou falando de beleza, de estética. Eu estou falando, pode ser o jeito de falar, pode ser o jeito de andar, pode ser o jeito de me tratar, pode ser o jeito dele tratar as pessoas. Mas eu tenho que encontrar nele ou nela características que me encantam, tá? Olha só, Sandra, porque eu não aguento mais ficar assim. Então, vamos lá, é isso aí. O momento agora é exatamente da gente conseguir entender tudo isso para que você consiga tomar decisões na sua vida, tá? E essas decisões, elas podem ser para sair, para permanecer. Aqui eu não vou dizer o que é que você vai fazer, mas eu vou te ajudar num processo de tomada de decisões mais assertivas para sua vida, tá? Para sua vida e para o seu relacionamento. É esse o papel aqui. Então, eu encontro alguém, é o primeiro ponto. Depois, eu reconheço nela ou nele características que me encantam, que me atraem, e aí podem ser características físicas também, características de personalidade, características de como a pessoa age na vida, das ações dela, o que ela pensa sobre o futuro, certo? Depois eu vejo como essa pessoa ela vai contribuir para minha vida, porque de nada adianta você ter uma pessoa ali do teu lado que você acha muito bacana o jeito dela ser no mundo, o jeito dela agir, as atitudes dela, mas aquilo não contribui para você. Porque a sua personalidade é diferente ou porque os seus sonhos, os seus projetos são diferentes. Então, se aquela pessoa ela não contribui para você, ela não contribui para o seu crescimento, possivelmente ela não seja a pessoa mais adequada para você.
E aí pode até parecer feio quando eu falo pessoa adequada, né? Mas existe, né? A gente tem que ter esse poder de inteligência emocional, de saber que existem pessoas que são mais adequadas para outras. Por quê? Por questões de personalidade, por características pessoais, visão de mundo, visão das pessoas. Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, e tudo isso vai interferir no processo de conexão dentro do relacionamento, certo? Então, primeiro eu encontro, segundo eu reconheço características que me encantam nele ou nela, depois eu vejo como ele vai contribuir para a minha vida, né? Onde é que ele vai contribuir. Depois, no quarto ponto, eu decido manter isso presente comigo, ou seja, eu vou firmar uma aliança, né? Uma relação com aquela pessoa. Então, depois que eu encontrei a pessoa e eu consegui ver nela algo bacana que me encantou, e eu sei que aquilo vai contribuir para minha vida, eu decido firmar um relacionamento. E aí a gente firma um relacionamento com aquela pessoa, né? E aí tem pessoas que firmam de uma maneira mais formal, tem pessoas que é mais informal, nunca pediu em namoro e começa, tá tudo bem, não tem problema não. O negócio é que tem uma relação ali firmada, certo? E o sexto ponto, é sexto? 1, 2, 3, 4, 5, o quinto. E o quinto ponto, eu vou cultivar tudo aquilo que me fez entrar numa aliança com aquela pessoa, ou numa relação com aquela pessoa. Então, se era a comunicação, a forma como a gente se comunicava, que me atraiu naquela pessoa, eu, a partir de agora, vou investir na comunicação para que ela se mantenha nesse relacionamento, certo? Olha só, Sandra diz assim, ele não me dá mais atenção. Vamos lá. Não adianta eu amar uma pessoa, eu sei que não tem mais amor, é isso da parte dele. Vamos lá, a gente vai chegar nesse ponto bem importante, Sandra. E aí a gente tem que cultivar tudo aquilo pelo qual a gente iniciou o relacionamento, né? Então, ele tinha uma personalidade que gostava, vamos lá, uma coisa bem simples, mas que pode interferir na relação. Ele nunca gostou de festa no início do relacionamento. E aí, isso era uma coisa muito boa, porque eu também não gosto de festa. Mas aí ele passa a querer ir muito para festas. E isso acaba me incomodando. Por quê? Porque quando eu conheci aquela pessoa, tinha as características que eu gostava nele. E essas características, quando elas se alteram demais, pode ser que haja uma incompatibilidade. E aí a gente vai aprofundando para entender isso. Mas esse seria um ciclo de uma relação saudável. É entender que existe um momento... Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha que saiu daqui. Que existe um momento em que você vai encontrar aquela pessoa, você precisa se encantar, sim, por ela, entender o que lhe atrai nela, e isso tem que ser perceptível, porque, não sei se você sabe, mas quando a pessoa se apaixona, o cérebro do apaixonado, ele é igual um cérebro de um dependente químico. Ele não tem muito controle das ações dele. Ele não toma decisões assertivas. Ele quer estar o tempo inteiro com aquela pessoa e acaba sendo um pouquinho sufocante. Então, a pessoa que está apaixonada, ela não tem muito controle das decisões dela, das tomadas de decisões, dos comportamentos. Então é preciso a gente ter muito cuidado no início do relacionamento para não confundir ali a paixão, acabar deixando a gente muito confuso com o encantamento. Porque o se encantar, né, o encantamento no relacionamento, no início da relação, é você conseguir perceber aquelas características que são semelhantes às suas. Ou que é diferente, mas que te atrai muito. É algo que você gostaria que complementasse, que fosse complementar à sua personalidade, ao seu jeito de ser no mundo, tá? É diferente da paixão. Que a paixão há uma química avassaladora ali, mas que depois que aquela química se for, talvez aquilo não faça mais sentido para vocês, tá bom? Então existe um ciclo de um relacionamento saudável. Existem alguns pontos que todo mundo deveria saber sobre relacionamento. E aí, se preparem, tá? Se você ainda não sabe sobre isso, sobre algum desses pontos aqui, é importante que você saiba, tá bom? Porque isso aqui vai ser forte para vocês, principalmente o último tópico, que a maioria das pessoas acabam não querendo aceitar isso que eu vou falar, mas é algo necessário que você entenda, certo? Deixa eu só ver aqui o comentário de vocês. Oi, Artemis, boa noite, seja bem-vinda, obrigado. Olha aqui, ó, Artemis, parabéns, psicólogo super competente. Obrigado, Artemis. Oi, Miss Cleide, boa noite, seja bem-vinda, obrigado. Então, e aí tem coisas que todo mundo deveria saber sobre relacionamentos e que a gente às vezes tapa os olhos, a gente finge não acreditar, ou a gente não quer acreditar, ou a gente acha realmente que não é dessa forma. O primeiro ponto é que é complicado. É fato, gente. Relacionamento é complicado. Não adianta você querer entrar num relacionamento e achar que vai ser simples. São duas pessoas com personalidades diferentes. Por mais que vocês
sejam muito semelhantes, as personalidades são diferentes em alguma medida, né? São personalidades diferentes, gostos diferentes, sonhos diferentes, projetos diferentes, né? O que você deseja muitas vezes não é o que ele deseja. Então sempre vão haver complicações dentro do relacionamento. Esse ponto é importante. O relacionamento pode ser muito desgastante. E isso também é uma realidade que as pessoas não querem aceitar. E não estou dizendo aqui que você vai viver numa vida infeliz, não, tá? Tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é que pode ser muito desgastante um relacionamento e você precisa estar preparado para isso. Quanto mais você estiver preparado para lidar com isso, melhor, porque você vai saber lidar com esses conflitos de uma forma mais assertiva. Então, tem um problema de comunicação, eu sei como ir ali, dar um jeito de ajustar, ter mais paciência, não falo nesse momento, deixo para falar depois, ou tem aqueles relacionamentos que tem que resolver tudo na hora, porque senão depois fica pior. Então, não deixo para depois, eu resolvo no momento. Então, você vai criando as estratégias corretas para lidar com o seu relacionamento, mas é preciso saber que pode ser muito desgastante. Pode gerar muitos conflitos o relacionamento. E você precisa aceitar isso. Se você achar que o relacionamento precisa ser sempre belo, feliz, realizado, alegre, contente, você vai se frustrar, porque não é assim, tá bom? O relacionamento também vai requerer de você muita dedicação, paciência e empatia. É preciso que você tenha no relacionamento muita dedicação. Dedicação para ouvir, dedicação para falar. Às vezes, vamos lá, as mulheres aí, que estão por aqui, sabe que a TPM, pelo menos as mulheres que eu conheço, né, que eu não é meu lugar de fala, mas as mulheres que eu conheço, a maioria delas reclamam muito da TPM, né? E quando tá na TPM é um caos, e aí não quer falar, ou tá muito estressada, ou tá muito triste, e os hormônios todos alterados, é uma loucura. E aí é preciso que a gente pense que nesse momento, por exemplo, que tem a TPM, as mulheres vão precisar ter muita paciência para não sair agredindo os homens, e os homens vão ter que ter muita paciência também para saber entender esse momento das mulheres. Então, o relacionamento ele precisa de dedicação, de paciência e de empatia. Empatia que é a capacidade de me colocar no lugar do outro, sabendo que eu não estou no lugar do outro. Porque muitas pessoas confundem isso, né? Eu estou me colocando agora no lugar do outro e eu sei como é estar nesse lugar. Não, você não sabe. A realidade é da outra pessoa. Você só pode supor, você só pode imaginar, mas você nunca vai conseguir saber como é estar no lugar do outro. Então, por exemplo, os homens nunca podem ter certeza de como as mulheres são quando estão de TPM, porque se você não está no lugar dela literalmente, você só pode supor como é essa vivência. Da mesma forma, as mulheres não podem achar que os homens, que é muito simples lidar com elas, né? Quando elas estão de TPM. Por quê? Porque elas não estão no lugar dos homens. E esse lugar é deles. Então, cada um tem a sua especificidade. Então, empatia é me colocar no lugar do outro para entender o máximo possível de como é estar nesse lugar, tá? Mas eu não ocupo esse lugar. Tentei desistir dele porque já não tem graça. Vamos lá. A gente vai entender mais sobre isso, Sandra, e a gente vai aprofundando aqui, tá? Pode ir comentando sim, mas a gente vai aprofundando tudo isso. Então, relacionamento é complicado, pode ser desgastante, precisa de paciência, de empatia, de dedicação. E agora, o último ponto aqui dos elementos que todo mundo precisava saber sobre relacionamento, né? E esse é um dos mais difíceis. Relacionamento pode acabar. Isso é um fato que as pessoas não aceitam. Relacionamento pode acabar. Pode acabar o sentimento, pode acabar o respeito, pode acabar o encanto, pode acabar a admiração, pode acabar a compatibilidade. Por quê? Porque no processo do relacionamento, primeiro, você lembra lá do início do relacionamento? Você conheceu a pessoa e se encantou por ela, mas esse encanto, ele pode se perder. A admiração, ela pode se perder. O amor que surgiu lá no início do relacionamento, por alguns motivos específicos, ele pode se perder. Por quê? Imagina só, vocês são duas pessoas diferentes, né? Vocês se conhecem em um momento específico da vida e se encantam um pelo outro. Depois de 6 meses, vocês mudam. Todo mundo muda. Tem pessoas que mudam mais, tem pessoas que mudam menos. E dentro de um relacionamento tem um processo chamado de resiliência. Resiliência é a minha capacidade de adaptação dentro do relacionamento. Quando o relacionamento ele é extremamente resiliente e as duas partes elas se adaptam muito bem,
quando um muda, o outro consegue entender essa mudança e consegue ir se adaptando, se ajustando. Mas tem pessoas que não são assim, que não aceitam a mudança do outro. E aí perdem o encanto, perdem o amor. O amor acaba, Dinarte? Acaba. Como tudo na vida tem fim, pode acabar o amor. Pode ser que ele dure a vida inteira no relacionamento, mas pode ser também que acabe. Então, o primeiro ponto importante aqui é a gente entender que relacionamentos podem acabar, sentimentos podem acabar. E a gente precisa lidar com isso da forma mais simples possível. Entendendo que se hoje o meu relacionamento não faz mais sentido para mim, talvez é momento de terminar, de acabar, tá? Esse é um ponto importante, as pessoas não querem aceitar, é difícil até de falar aqui, mas é necessário. E aí você precisa lidar com isso, porque é uma realidade. Outra coisa é que o tema da nossa live é por que estou nessa relação, né? E aí um dos pontos para a gente entender se o que te faz ficar em um relacionamento é você ampliar a sua mente e fazer um processo de autoconhecimento, de análise da sua relação, né? Isso se chama autoconhecimento relacional, tá bom? Olha só, o Diogo colocou assim, muito bom, obrigado, Diogo. E a Amanda colocou assim, se você não souber lidar, compreender o outro, ter empatia, acaba mesmo. Exatamente. E tudo isso é processo, tudo isso vai se desenvolvendo com o tempo, né, Amanda? Muito bom. E aí, olha só, existe um processo chamado autoconhecimento relacional. O que seria isso? No individual, a gente tem o autoconhecimento individual. É quando eu quero saber dos meus sonhos, dos meus projetos, do que eu desejo da vida. O autoconhecimento relacional é o autoconhecimento da relação. O próprio nome já fala, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Vou trazer aqui alguns pontos, algumas perguntas pra gente ir aprofundando, tá? O que esse relacionamento tem me dado? Essa é uma pergunta necessária para que você consiga pensar o que você tem ganhado desse relacionamento, como é que ele tem contribuído para o seu crescimento, para a sua evolução. Tem pessoas que estão em um relacionamento, não conseguem crescer em nada, não conseguem evoluir em nada. O relacionamento, pelo contrário, só as colocam para baixo, só deixam elas tristes, só causam problemas na vida delas e elas continuam nesse relacionamento. Mas é importante que a gente entenda que o relacionamento ele tem que contribuir de alguma forma para a nossa vida. Senão não faz sentido nenhum se relacionar, se não for para ganhar alguma coisa. Parece meio egoísta, mas a gente se relaciona com outra pessoa para ganhar algo dela. Seja amor, carinho, afeto, atenção, companheirismo. Mas você está se relacionando para ganhar alguma coisa. Se você não está ganhando nada desse relacionamento, não está valendo a pena para você. Tá bom? Então, o que eu tenho ganhado dessa relação? O que essa relação tem me dado? O que mudou após a decisão de ficar com ele, né? Algumas pessoas me relatam assim, no início ele era uma pessoa. Depois de 4, 6, 8 meses, ele mudou totalmente. Ele não era agressivo, ele passou a ficar agressivo. Ele não era de sair, passou a sair. Ele não era de chegar tarde, passou a chegar tarde. Então, tudo aquilo que te encantava no início do relacionamento parece não encantar mais. Então, será que faz sentido permanecer nessa relação? Hoje é uma relação uma live de muitos questionamentos, tá? Então, vão refletindo aí. Existem motivos para não sair dessa relação? É preciso a gente pensar, porque muita gente... por que eu devo ficar nessa relação, né? Por que eu estou nessa relação que é o tema da live? Mas faça a pergunta invertida também. Por que eu preciso sair dessa relação? O que me faz sair dessa relação? Quais são os motivos para eu não sair, né? Esses motivos são racionais, os motivos para ficar, os motivos para sair, são racionais, são coerentes para você? Se você estivesse olhando de fora como uma pessoa externa, eles continuariam sendo racionais e fazendo sentido para você? Muito bem. Que visão, né? Primeiro aqui, seu parceiro é seu melhor amigo? E aí, pessoal, seu parceiro é seu melhor amigo? Me digam aqui. Isso é muito controverso até, né? Tem pessoas que dizem assim, não, Dinarte, eu acho que o melhor amigo não tem que ser o marido. Você tem que ter um melhor amigo e o seu marido tem que ser o seu marido. Mas o marido, ele tem que compartilhar sonhos, tem que compartilhar projetos, tem que te apoiar emocionalmente. Você deveria pelo menos contar os segredos para ele deveria contar os segredos para você. E eu acho que essa é a função do melhor amigo. Então, o marido deveria ser o melhor amigo. Ele é teu melhor amigo? É um ponto. Você sente que poderia passar 10 anos ainda ao lado dessa pessoa? Olha só o que eu tô falando, são 10 anos ao lado dessa pessoa. Quando eu faço geralmente essa pergunta no consultório, em psicoterapia ou em mentoria, as pessoas geralmente sentem dificuldade de pensar nisso. Por quê?
Porque 10 anos é muito tempo. Vocês concordam? É quase uma vida. É uma vida, né? É uma vida de uma criança. Então, é muito tempo para você passar ao lado de uma pessoa. E se você não consegue pensar que poderia passar 10 anos ao lado dessa pessoa, talvez é preciso já começar a questionar. Tô dizendo para você terminar o seu relacionamento hoje não, tá? Mas eu tô dizendo para você começar a questionar. Se eu não suportaria passar mais 10 anos ao lado dessa pessoa, o que está me fazendo ficar, né? É importante você pensar nisso. Qual a visão que você tem sobre o outro? Você tem ainda uma visão de admiração? Você ainda pensa em se dedicar ao outro porque você gosta dele? Então qual a visão que você tem dele? O relacionamento está livre de maus sinais como traição, ciúme tóxico, comportamento controlador. O seu relacionamento está livre disso? Ou isso é algo muito presente no seu relacionamento? Olha só, o Milton e Cida. Aí eu não sei se é Milton ou se é Cida, mas o Milton e a Cida colocou assim, que não é melhor amigo ou não é a melhor amiga. E aí é um elemento que a gente tem que trazer isso. Isso é mutável, na verdade, né? Isso pode mudar, pode transformar-se na relação. Mas é preciso você entender que agora não é. E isso é um ponto negativo. Eu vou trazer para vocês aqui cinco razões que geralmente fazem as pessoas ficarem em relacionamentos ruins. Então, você está num relacionamento ruim e mesmo assim você permanece nessa relação. Existem 5 motivos pelos quais as pessoas geralmente ficam em um relacionamento ruim. O primeiro é por conta dos filhos. Então, aqueles casais que têm filhos, geralmente eles permanecem no relacionamento pela obrigação, né? Pensando no melhor para os filhos, pensando no futuro, na escola, em como seria se não tivesse o pai ou como seria se não tivesse a mãe. Se vai dar conta de criar esses filhos sozinha ou sozinho. Depois da separação, como é que vai ser a criação desses filhos? Como vai ser para visitar? Se depois ele vai se arrepender ou não? Então, existem muitas perguntas que começam a surgir na cabeça dos pais e que fazem com que eles permaneçam no relacionamento mesmo não suportando mais aquela relação. Mesmo sendo infeliz naquele relacionamento, faz com que eles permaneçam naquele relacionamento. O segundo ponto é a dependência financeira. As pessoas que não conseguem ter uma vida estruturada financeiramente dependem do outro. Isso acontece muito, hoje até muito menos, mas já ainda acontece muito, das mulheres serem dependentes financeiras dos homens. E aí o que acontece é que essa dependência financeira causa a estagnação, a paralisação, porque são tantos problemas que vão surgindo na cabeça delas quando pensam sobre o fim do relacionamento, né? Aí começa a vir como é que eu vou me sustentar, se tem filhos, como é que eu vou sustentar os filhos, eu vou ter que voltar muitas vezes para casa dos meus pais, e como vai ser na casa deles, eu vou ter o mesmo tratamento, vai ser diferente, e tudo isso acaba colocando a pessoa num campo de paralisação, né? De estagnação. Em vez de ela pensar nas possibilidades de solução para aquele problema, ela só pensa nos problemas. E isso causa uma paralisação. E muitas vezes também por um fator que é o nosso terceiro ponto, que é o comodismo. As pessoas simplesmente estão acomodadas no relacionamento, né? Aquilo ali não tá ruim, não tá bom, mas também não tá extremamente ruim. Eu não tô feliz, mas também não estou extremamente infeliz. Ou muitas vezes eu até estou infeliz, mas é cômodo permanecer nessa relação, né? É cômodo não me movimentar, é cômodo não pensar em depois que sair dessa relação ter que entrar em uma nova relação. Então é cômodo para mim. E aí eu fico nesse comodismo, na zona de conforto. O quarto ponto aqui que faz as pessoas permanecerem no relacionamento é a esperança de mudança. Eu sei que a pessoa não é uma pessoa legal no relacionamento, eu sei que o nosso relacionamento não tá bom, mas eu tenho uma esperança. É o que eu denominei de esperança tóxica no relacionamento. É como eu tenho uma perspectiva de que aquela pessoa vai mudar, eu desejo muito que ela mude, não vejo nada que comprove essa mudança, mas o meu desejo é que ela mudasse. Só que a pessoa não muda e você continua nessa esperança tóxica, vivendo num relacionamento que não muda, né? O quinto ponto que as pessoas permanecem é por culpa. As pessoas geralmente se sentem culpadas, acreditando que elas cometeram algo
que fez com que o relacionamento chegasse naquele ponto. Então, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para que ele não se apaixone, para que ele deixasse de se apaixonar por mim? O que foi que eu fiz para o amor acabar? Onde foi que eu não me dediquei no relacionamento? E aí a culpa vai tomando conta, e por essa culpa, por ela achar que ela ou ele está errada no relacionamento, ela acaba desistindo, né, de sair dessa relação. O sexto ponto é o medo de ficar sozinha ou medo da solidão. São pessoas que não conseguem se imaginar mais fora do relacionamento. Isso acontece muito com mulheres e homens que estão na faixa dos 35, 45 anos, entre 35 e 45 anos. Por quê? Porque já estão numa certa idade que surgem muitos medos irracionais na cabecinha deles. Que é, será que se eu ficar sozinho ou sozinha, será que eu vou arranjar uma outra pessoa? Será que não vai ser muito difícil para mim conseguir alguém para me relacionar? E aí esses medos vão tomando conta deles e faz também aquele estado de paralisação. O medo de ficar sozinho e depois o medo da solidão também. Será que eu vou arranjar uma pessoa? E se eu morrer sozinho? Olha só, são pensamentos rígidos, inflexíveis, irracionais, mas que as pessoas colocam na cabeça e é muito difícil de acreditar no contrário, né? A não ser que vá lá para a terapia, para o psicólogo ajudar elas a repensarem isso. Mas as pessoas vão criando esses medos irracionais em relação a ficar sozinho e também a ficar solitário, né? Porque não é só ficar só durante um período, ela já imagina uma solidão para a vida toda. Então, esse é o nosso sexto ponto. O sétimo ponto é a baixa autoestima, né? São pessoas que não acreditam no seu potencial, são pessoas que não acreditam, não têm uma visão de si positiva, não se acham uma pessoa inteligente, não se acham uma pessoa bonita, não se acham uma pessoa importante, e tudo isso vai fazendo com que elas permaneçam naquela relação porque elas acham que aquilo é a única possibilidade para elas, tá bom? Esses são alguns dos motivos que fazem as pessoas se permanecerem num relacionamento. E agora eu vou falar para vocês 5 motivos pelos quais você deveria permanecer em uma relação. Porque a gente pensa muito, né, a gente pensou agora sobre esses motivos que fazem as pessoas permanecerem em relacionamentos ruins. Mas agora eu vou te dizer 5 elementos, na verdade 8 elementos, né? 8 elementos de que se eles estão presentes no teu relacionamento, você deveria ficar, ou você talvez deveria lutar um pouco mais pelo seu relacionamento, tá bom? O primeiro ponto é, faz sentido. Esse relacionamento faz sentido para mim. A conexão entre nós. Quando eu estou com ele, eu me sinto de alguma forma conectada ou conectado. Faz sentido permanecer naquele relacionamento. Quando eu penso 10 anos para ficar com essa pessoa, eu não sinto desespero, eu não sinto angústia. Para mim seria ótimo permanecer 10 anos com ela. Eu penso que a gente poderia crescer, eu penso que a gente poderia evoluir. Então faz sentido permanecer nesse relacionamento. Se isso faz sentido, show, um ponto para você, talvez um ponto para sua relação. Talvez seja o momento de lutar pelo seu relacionamento. O 2 é, ele te faz sentir a pessoa mais importante do mundo. Sabe aquele relacionamento em que a pessoa, o homem ou a mulher, faz o outro se sentir a pessoa mais importante do mundo? Então, lembra das datas de aniversário, data de casamento, de tudo. Ele traz presentes, e não só com presentes, mas pela manhã, ele faz o café da manhã, ele te presenteia com gestos, com atitudes que te surpreendem todos os dias. Às vezes, uma vez por semana, ele faz algo totalmente inusitado, totalmente diferente. Você se sente protegida, acolhida, amada, segura quando está com ele. É diferente de tudo que você já viveu, de todos os tipos de relacionamento que você já viveu. Então, quando você está com ele, você se sente a pessoa mais importante e segura do mundo. Se você se sente assim com o seu parceiro, ponto positivo para a sua relação. Talvez seja o momento de você lutar por ela. O 3 é a respeito em todos os aspectos. Respeito é um ponto basilar, é um princípio fundamental dos relacionamentos. Então, se há respeito em todos os aspectos da sua relação, ponto positivo para o seu relacionamento. É sinal que talvez você possa lutar e você deva lutar pela sua relação, tá bom? O ponto 4 é vocês conseguem resolver os conflitos dentro do relacionamento. Tem pessoas que acham isso muito simples, mas não é, tá? Eu sou a prova viva disso porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com pessoas que estão com problemas de relacionamento e eu vejo que não é nada fácil resolver conflitos.
As pessoas estão muito perdidas no relacionamento. E aí, quando elas estão diante de um conflito, muitas vezes esse conflito ainda é mais inflamado pela forma como elas lidam com eles. Então, eu tô aqui diante de uma crise de ciúme, né? Teve um problema lá com o celular, eu tô diante de uma crise de ciúme. A comunicação, ela pode ajudar no processo de ciúme, nas crises de ciúme. Porém, eu também não sei me comunicar. E aí a comunicação ainda inflama mais ainda o ciúme. Então são processos que vão se acumulando um em cima do outro e vai causando a desestabilização do relacionamento. Então, se você sabe resolver os conflitos, e quando vocês brigam, quando vocês discutem, quando vocês têm um problema, vocês sentam, conversam e conseguem chegar em um acordo, mesmo que seja tipo, passou 2 dias pra gente conseguir resolver. Mas geralmente a gente se ajusta, se equilibra e dá tudo certo. Ponto positivo para sua relação. Talvez seja o momento de você lutar por ela, tá? O ponto, vamos lá, que ponto é? O ponto 5. Você todo dia se encanta com ele, que faz parte lá do que a gente falou no último, né? Do ser importante. Então, todo dia você se encanta com ele. Todo dia, tem gente que acha muito simples, mas é o jeito muitas vezes dele cozinhar, é o jeito muitas vezes dele falar, ou dele te tocar, é o beijo que ele dá na sua testa, o beijo que ele dá na sua boca, é a forma como ele deita, é a forma como ele mexe no cabelo. Então, de alguma forma, quando você olha para ele, você se sente encantada todos os dias. Se você tem isso no seu relacionamento, ponto positivo. Talvez seja o momento de lutar por ele, tá? Ponto 6, você sente e ele demonstra que essa relação é algo importante para ele. E por que eu botei você sente e ele demonstra? Porque muitas vezes você sente que essa relação é super importante para ele, mas no fundo não é. Você está se iludindo. Tem uma pesquisa, 2 pesquisas dos Estados Unidos que mostram que algumas pessoas decidem não sair de relacionamentos ruins por empatia, porque elas acreditam que aquele relacionamento é muito importante para o outro e que se terminarem aquela relação, o outro vai ficar muito abalado. Então elas decidem não terminar aquele relacionamento por empatia ao outro, mesmo aquele outro a fazendo muito infeliz. Então o outro faz ela muito infeliz no relacionamento, ele faz você muito infeliz. Mas aí por não querer magoar o outro, por não querer desestabilizar o outro, porque você acha que aquele relacionamento é importante para ele, você decide não sair. Só que aí muitas vezes essa é a sua percepção, né? Se você fosse analisar, colocar no papel, que é algo que eu vou sugerir daqui a pouco, se você fosse analisar, colocar no papel, você veria que realmente as atitudes dele demonstram que ele não tem interesse assim, em permanecer nesse relacionamento. Então é preciso pensar, você consegue perceber e ele demonstra que tem interesse em permanecer nesse relacionamento e essa relação é algo muito importante para ele? Se sim, ponto positivo para o seu relacionamento, possivelmente você deveria lutar por a sua relação, tá? O ponto número 7 é, o fim geralmente não é uma saída para vocês. E por que isso, né? Porque muitos casais, né, parecem que o fim sempre é uma saída para eles. Qualquer briga, qualquer discussão, então vai embora, então vamos terminar, porque aquilo parece a saída mais fácil, mais rápida e a mais certa na cabeça deles. E aí é preciso você questionar se dentro do seu relacionamento isso acontece com muita frequência, porque se isso acontece é um ponto negativo. Mas se vocês não colocam isso sempre como primeira opção, né? A primeira opção nunca foi desistir do relacionamento, largar tudo e sair, ponto positivo para vocês. Talvez seja o momento de você lutar pela sua relação. Tá bom? E o ponto número 8 é o relacionamento cresce a cada dia, que é o nosso último ponto. Isso aqui é um ponto muito importante para você permanecer no relacionamento. É quando você percebe que hoje vocês eram melhor que ontem. Todos os dias o relacionamento de vocês se torna melhor. Vocês amadurecem junto. Há um amadurecimento do relacionamento. Há um crescimento, há uma evolução, há uma progressão. Se o relacionamento de vocês é dessa forma, se vocês conseguem perceber evolução, progressão, crescimento, ponto positivo para vocês. Talvez seja o momento de você lutar pelo seu relacionamento, tá? Então a gente falou aqui de pontos, alguns elementos
pelos quais as pessoas ficam num relacionamento ruim e que não deveriam ficar, porque esses elementos são insuficientes para você permanecer numa relação. E a gente falou sobre alguns pontos pelos quais você deveria talvez repensar que seja o momento de lutar pela sua relação, porque esses pontos são fundamentais para demonstrar a saúde de um relacionamento, a qualidade de uma relação e a possibilidade dele dar certo, tá bom? E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês do que vocês podem fazer para ficar mais claro isso. Façam uma lista. Nessa lista você vai colocar vários pontos. Isso, vários pontos da relação. Os pontos que te fazem ficar nesse relacionamento e aqueles que te fazem sair dessa relação. Faz 2 colunas. O que me faria ficar, o que me faz querer sair. E aí você lista tudo isso. No final você vai ver o que pesa mais. É os pontos positivos para ficar ou os pontos negativos para sair, tá? E aí você faz uma análise disso. Você não precisa chegar em conclusão, você precisa chegar numa conclusão, mas você não precisa tomar decisão nenhuma agora. Mas faz essa análise, é importante, né? A Sandra tinha falado lá no início de não saber, né, o porquê estava nessa relação. E aí é importante, Sandra, exatamente fazer isso. Faz essa análise, literalmente. Coloca em 2 colunas e fala mesmo por que eu ficaria nesse relacionamento e por que eu deveria sair. E depois faz a sua análise. Você vai encontrar provavelmente respostas nesse processo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que esteve por aqui, a todo mundo que ficou até o fim. Eu nem sei quanto tempo deu de live, tá? Mas as nossas lives vão passar a ser um pouquinho só mais curtas. A gente tava fazendo live de 1 hora. É muito gigante isso. Eu vou fazer as lives um pouquinho menor, tá? E então fiquem bem. A gente se vê na nossa próxima live de sábado, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida depois da live, me manda mensagem no direct, porque essa live não vai ficar salva, tá bom? Então fiquem bem, um grande abraço e até sábado.